Olá, muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciando mais uma live aí no desafio Quebra os Padrões. A gente está iniciando hoje uma live especial para trazer mais um conhecimento para vocês. A gente está com uma semana que passou, a gente trouxe muito conhecimento nas áreas de produtividade, liderança, coaching, programação neurolinguística. A gente vai ter mais programação neurolinguística essa semana também. A gente fala sobre foco, concentração, muita coisa legal, meta. E agora a gente vai falar sobre outros temas, outros assuntos interessantes também. Algumas demandas que nós tivemos, muitos pedidos que a gente teve para continuar, a gente ter mais lives que possam contribuir com a vida das pessoas. E a gente está aqui hoje num momento especial para trazer uma pessoa que é muito querida, um grande amigo, que vai fazer com que possamos entender e compreender um pouco mais sobre a abordagem. Dr. Fábio já está bem-vindo ao Web Online, sejam bem-vindos, a gente está iniciando agora. Vou convidar que o Dr. Fábio já está aqui online, tá? Vou iniciar aqui com ele e a gente começa falando aqui sobre alguns temas. Ver se ele aceita aqui. Olá, Dr. Fábio, boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo. Tudo certinho por aí? Tá ouvindo direitinho? Boa noite, Fortino. Boa noite a todos. Para a gente fazer essa conversa aí. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vou aguardar o pessoal entrar. Enquanto o pessoal está entrando aqui, eu vou dar uns recadinhos iniciais. Tá certo. A gente nas nossas lives, a gente sempre pede as pessoas que estão participando, que estão contribuindo, que possam aqui compartilhar. Tem um botãozinho aqui que é um aviãozinho, que você pode clicar e compartilhar para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar podendo ver as palavras, podendo entender um pouco mais sobre essa questão que a gente vai trabalhar hoje, que é estratégia na área da saúde, com a abordagem na Covid, junto às UBS, que é o tema principal que eu vou trabalhar. São muitas coisas técnicas específicas da área. Então, está aqui o Dr. Fábio, que é um grande médico na cidade de Parnaíba, já foi ex-conselheiro da saúde de 2008 até 2012, professor da área de medicina na UFDPAR. Então, uma pessoa que tem muito gabarito, muito know-how para falar para vocês um pouco da forma mais técnica, para que vocês possam entender um pouco mais sobre essas questões dessas abordagens, como é que funciona, como é que procede. E a gente vai debater sobre alguns temas que estão relevantes na área, que são interessantes para que vocês possam conhecer. E isso é muito interessante para que vocês, inclusive, possam passar isso para outras pessoas, né? Isso é um conteúdo bem interessante, bem técnico. Provavelmente vocês não estejam vendo isso em outra live. Então, a gente resolveu trazer esse conteúdo interessante para que as pessoas possam entender e compreender mais sobre essa área. Manda um abraço para o pessoal que já está entrando. Meu amigo Pedro, psicólogo, Marcinha, Thaís, Daniele, minha amiga Shirley, de Terezinha, que eu estou ele também. Bom, doutor, muito feliz de estar aqui, que eu possa participar com a gente, tirando um pouco do seu tempo que está aí, para contribuir um pouco conosco e contribuir com pessoas também que estão querendo saber um pouco mais sobre essa temática, né? E eu vou pedir um pouco para você se apresentar, e logo depois de apresentar, a gente vai falar sobre a temática. Aumenta. Então, tá me ouvindo por aí? Aperta no mic. Tá ouvindo por aí, Márcio? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Beleza. Então, vou pedir para você iniciar, você se apresentar e poder falar o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai abordar. E aí já vai começar com nossas primeiras perguntas. Tá bom? Vamos lá. Tá certo. Olha, eu aceitei esse convite do Fortino para participar aqui dessa live por dois motivos. Primeiro, pelo próprio nome, quebra padrões. Né? E o segundo é também porque nessa quarentena eu aprendi, por exemplo, esse negócio de conversar com as pessoas através da mídia. Eu já tinha feito vários outros cursos com live, agora sim, eu participando diretamente não. Inclusive, através do Zoom também, é a primeira vez que eu participo. Que eu comecei a aprender agora nessa quarentena, porque eu estou em isolamento doméstico. Né?
Aí, então, nesse período, eu comecei a aprender essas coisas e então, como esse nome da live que você está fazendo é quebra padrões, aí então tem vários padrões para serem quebrados aí agora. Um é esse da aprendizagem, que você deve aprender via online, e a outra é esse próprio o contexto da pandemia, né? A pandemia está mudando o comportamento das pessoas. Aí o que a gente espera é que o brasileiro, de um modo geral, ele entenda que é preciso fazer as recomendações do jeito que as autoridades da saúde estão mandando. Porque normalmente a gente não leva muito em conta, não. A gente vai pular, vai. Não, agora dessa vez não. Essa vez é uma coisa assim de vida ou morte. Entendeu? Eu me lembro, Fortino, antes do pessoal começar a chegar, uma história eu vou contar para vocês. Na, na epidemia de cólera que aconteceu aqui em todo o Brasil, né? Mas nessa região Nordeste, principalmente vindo do Maranhão, aqui em Parnaíba, aconteceu muito forte, foi de 93 para 94. Então, muitas mortes em todo o Nordeste, no Brasil inteiro. Aqui em Parnaíba, nós não tivemos nenhum caso de morte, entendeu? Mas os casos eram muito graves. Então, a cólera, só para ter uma ideia, ela era uma diarreia que dava nas pessoas, né? E a pessoa perdia todo o líquido corporal em cerca de uma hora. Por exemplo, nós temos cerca de 5 litros de sangue, pois a pessoa evacuava aquele tanto em uma hora. Então, se não tivesse com soro ligado nos dois braços, está ouvindo bem, Fortino? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá vendo? Se não tivesse soro nos dois braços, tomando soro direto, aberto, ele morria com um choque de pressão baixa, entendeu? Então, as macas, aquelas macas de campanha, com um orifício no meio, mais ou menos 20 centímetros, mais ou menos onde fica o bumbum, e um balde embaixo. A pessoa ficava ali tomando soro e derramando por baixo. Se não fizesse isso agora, o interessante, eu conversei, e eu participei disso diretamente, a doutora Ivanete, que é o pessoal aqui em Paranaíba, todo mundo conhece, era secretária de saúde na época, e o doutor Valdir Pinheiro, também é um médico clínico muito conhecido aqui na área. Nós três que protagonizamos esse atendimento no hospital, porque em 93 e tudo, não tinha muito recurso e tudo, e eu tinha acabado de chegar aqui naquela época, na década de 90, então foi uma página assim, belíssima. Agora, assim, nós não tivemos nenhum caso de óbito aqui em Parnaíba. Agora, mas em outros estados, no Brasil inteiro, várias pessoas morreram. Quase agora como dengue, né? Então, a oportunidade que a gente tem de participar dessa pandemia aqui em Parnaíba, viu? Tanto a comunidade científica, os professores, os alunos, os cidadãos de um modo geral, assim, muito importante e a pessoa não vai se esquecer tão cedo. E como nós já estamos aprendendo com a Europa, com a China, o que aconteceu por lá, então a gente está se preparando cada vez mais. E agora, por exemplo, agora em abril, será o maior número de casos. Será o maior número de casos que vai ocorrer, porque o período de infecção é esse. Deixa eu falar uma coisa aqui, doutor. Ó, em relação a isso, é um grande aprendizado. Vou interromper aqui antes de você começar, que é super interessante. Antes de você começar, uma coisa que é muito importante, assim, a gente também está vivendo uma época com a questão das chuvas, né, nesse mesmo momento. E isso está contribuindo também para. É um fator adicional para contribuir também para essa questão de muitas chuvas, né? Agora eu estava falando com pessoas também no Maranhão, falei com várias pessoas de algumas cidades, eles estão sofrendo com não só com essa dificuldade de lidar com a questão da doença, mas também com essa dificuldade que estão tendo de questão de alagamento, as pessoas estão em colégios, elas estão, em algumas cidades estão com a situação de calamidade.
Não sei como é que está na situação de Paraíba, né? Aí, essa questão também das chuvas está contribuindo também para a proliferação mais rápida dessa questão? Olha, é assim, é, essa pandemia, ela está ocorrendo no Brasil, tem um aspecto que é diferente, que não aconteceu em nenhum aspecto do mundo ainda. Sabe qual é? É que nós estamos vivendo, agora nós estamos entrando no período chuvoso e aparece, coincide com o surto de influenza, uma gripe, outro vírus parecido com esse. Então, nós estamos vivendo simultaneamente a influenza e o do coronavírus. A influenza, porque sempre nesse período ocorre. Sempre nesse período ocorre. Em nenhum outro país ocorreu assim. Mas lá, eles estão com. Lá na China, na Europa, eles estão com temperatura, eles estão saindo do inverno. Era temperatura abaixo de 10 graus centígrados. Aqui não, nós estamos no calor. Agora que nós vamos para o inverno. Lá no Sudeste, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, lá sim vai entrar no inverno agora. Agora nesse período. Vai ser um período mais frio. Então, mas para nós aqui vai ser chuvoso. Então, pode. A gente aprende muito com os estudos do modo que ocorre nos outros países e assim a gente se prepara aqui. Então, a previsão é que aqui essas chuvas, como você observou, sobrepõem a dengue, e o que nós vamos falar também tem muito a ver com isso. Por quê? Porque essas outras demandas das unidades de saúde, elas continuam acontecendo. Os traumas, as doenças cardiovasculares que vão procurar o serviço de saúde, as gripes, inclusive a influenza, a gripe nesse período que aumenta no mundo inteiro, não aconteceu só aqui. Então, essas outras demandas. Então, a organização desse fluxo é que será importante para a gente atender bem, para a gente que fala, os serviços de saúde, atender bem e a população ficar bem assistida nesse período. E, doutor Fábio, você começou a falar sobre a questão da China, dos aprendizados, né, que a gente tem. Como está essa situação lá? Você que é um pesquisador, assim, na China, como é que está o... Assim, a gente fica vendo pelos jornais, fica vendo, mas são várias notícias de formas diferentes, mas o que a gente pode trazer de aprendizado desse processo que está lá na China, que, teoricamente, pelo que nós vemos na televisão, particularmente eu, é que lá estão começando a decair. Então, assim, como se tivesse 3 meses à nossa frente. E o aprendizado que a gente deve trazer para a nossa realidade, em relação ao que está sendo acontecido na China. Lá na China começou a declinar a curva imunológica, a curva epidemiológica, porque lá já foi agora no fim de dezembro que aconteceu. Essa previsão aqui para o Brasil é que chegue agora e vá se estender até agosto, setembro. Né? Então lá é porque o período de multiplicação desse vírus, ele é assim exponencial e vai esse pico, essa onda ocorre em determinada semana epidemiológica e em seguida ela começa a cair. São 3 meses mais ou menos. Então aqui no Brasil, lá está terminando já, não tem mais problema. Eles já estão desativando, segundo a informação da mídia, desativando aqueles hospitais de campanha que eles construíram em uma semana. Eles construíram não sei quantos hospitais. É hospital de campanha, cara. Não é um estádio, é hospital de campanha, como fizeram no Pacaembu, em vários outros locais que fazem. Aí, então, o importante dizer que já está sendo controlada, e aqui a gente está se preparando para fazer isso com essa abordagem na atenção primária. Das 80 pessoas que vão ser infectadas nesse período, 80 pessoas, será casos leves. E esses casos leves serão atendidos na atenção primária.
nos postos de saúde. Aí, os outros 15% será mais grave e será encaminhado para o serviço de referência. Por exemplo, aqui em Parnaíba, o serviço de referência é o Hospital de Cerro Verde. Então, a atenção primária será de organizar isso de maneira que não sobrecarregue, que dentro da estratégia de saúde da família, das unidades básicas de saúde, isso seja organizado de uma maneira que todo mundo seja assistido, não por conta da aglomeração das pessoas naquela unidade de saúde, esse vírus não se transmita mais ainda, né? E que os casos leves sejam encaminhados para suas casas, né? E os casos graves sejam identificados, estratificação de gravidade e encaminhado para um local de referência, entendeu? Então, essa abordagem sindrômica que nós vamos falar aqui. Então, a gente podia começar. Tá. Então é o seguinte. Então, o Lucas aqui está mandando um abraço, professor. O Lucas é seu aluno, né, professor? Seu Topado. Abraço para o Lucas. Os estudantes de medicina são muito interessantes. Então, eu estou. Agora, aí o que está interessante é o seguinte. Então, como 80% das pessoas que serão infectadas, elas terão a forma leve da doença, então elas podem ser acompanhadas, é o que a gente chama de controle precoce. Como é que será a dinâmica do controle precoce nas unidades básicas de saúde? Será na hora que... interessante que as pessoas querem saber exatamente como é que vai funcionar isso, né? Porque, assim, eu não sei se já assim, não comentou ainda, no caso, qual o período que vai ter a maior expansão de casos, qual a previsão, a prospecção, que vai ter um maior período de maior quantidade de casos, e a gente tem uma quantidade mais crítica. A gente está chegando no período, que vai ser daqui a 15 dias. Qual a previsão que você tem de começar a estudar mais? Qual é o período mais crítico que a gente está vivendo para a gente poder ficar mais tempo ainda em casa? Então, o período principal de ter ficado em casa é esse que passou agora, esses últimos 10 dias. As pessoas que pegaram, a maioria pegou agora. Então, como o período de incubação é de 5 a 8 dias, no máximo 14, então isso vai dar de 6 a 21, que essas pessoas que pegaram o vírus agora, que vão adoecerem, ficarem gripadas e vão procurar os postos de saúde. Então, se essas pessoas todas forem para o hospital de referência, que é um hospital onde a densidade tecnológica é maior, e graças a Deus, uma porcentagem pequena das pessoas vão precisar desse atendimento com maior densidade tecnológica. Então, essas pessoas terão que ser organizadas nas unidades básicas de saúde. Então, aí, o que eles fazem? Ele faz o controle precoce, encaminha a pessoa para uma sala de priorização, que deverá ser criada nas unidades básicas de saúde, sala de priorização. Nessa sala de priorização será feita uma estratificação de risco para saber quem é grave, quem não é. Depois nós vamos entrar em detalhes aqui, saber quais são as comorbidades que levam a ser estratificada com maior gravidade. E depois disso, o Fast Track. Fast Track é uma ferramenta criada para esses cenários de pandemia de triagem rápida. Por exemplo, no caso aqui da Covid-19. Então, triagem rápida. As UBS vão continuar funcionando na sua demanda normal, que é as pessoas, as grávidas de alto risco, as outras coisas vão continuar atendendo e as pessoas precisam desse atendimento. E a triagem está gripado, chama sintoma respiratório, sintoma respiratório. Para ficar mais claro, está gripado? Tá, é ali. Vai para aquela sala de priorização e tem as características da sala de priorização.
Quando chega lá na sala de priorização, o agente comunitário já atende na recepção, já faz essa triagem. Está gripado? Tá. Se estiver ali, naquela sala. Aquela sala tem que ser bem arejada, tem as características e os cuidados que deve ter com cada sala. E lá nessa sala será feita a estratificação de risco. Aí vai precisar, como será um número muito grande de pessoas que procurarão o serviço de saúde agora, nesse mês de outubro, aí a atenção primária que já está organizando isso para poder funcionar. E aí vai precisar. Tem alguns alunos. A Ingrid está chegando aqui. Uma pergunta aqui do Elson Gomes, exatamente sobre isso. Professor, os profissionais da atenção básica já estão preparados, estão sendo preparados para esse momento que vai chegar? Tá certo. Você usou a palavra certa. Estão sendo preparados. Estão sendo preparados. Porque está preparado? Não. Como é que está preparado? Uma coisa que ninguém sabe nem como é direito, né? Aí, por exemplo, tem aquele negócio assim, não, fecha todo mundo, é o knockdown, fecha tudo. Como é que as vacinas iam chegar? Como é que os equipamentos de proteção iam chegar? Né? Então tem que ficar aberto. Então, isso está sendo organizado dessa forma. Por exemplo, eu creio que aqui em Parnaíba inicialmente eu não sei exatamente, uns 40 postos de saúde, mas inicialmente vai funcionar aí uns 3, com toda organização da equipe. À medida que vai passando os dias, vai incorporando cada vez mais. Aí é que nós vamos precisar que o brasileiro, o parnaibano, se sensibilize. Aí que nós vamos ter a quebra de padrões, Marcelo. A quebra de padrões será que as pessoas voluntariadas. Essa live aqui agora é para realmente difundir esse apelo à população. Todos os médicos, o CRM, o Conselho Regional de Medicina, vai convocar todos os médicos, serão botados, bote o seu nome lá no CRM e você vai ajudar. Aí, o próprio plano do Ministério da Saúde, ele prevê que alunos do 5º e do 6º ano também sejam envolvidos nisso, porque ele pode muito bem trabalhar nessa sala de priorização que eu falei agora. E existe algum grau de complexidade para trabalhar, então o aluno do 5º e 6º ano já pode. E os alunos do 4º ano... Isso é informação muito interessante, Lu, essa questão das pessoas poderem entrar como voluntariado, né? Então, os alunos que já estão aí em formação vão poder auxiliar nesse processo. E a gente que não tem tanto conhecimento técnico, geralmente as pessoas se preocupam, né, para saber como vai ser desenrolar, se está sendo montado ou não essas salas, como é que está sendo o investimento. A gente fica, particularmente, a gente fica mais tranquilo em saber que isso vai ser possível, que essas pessoas que estão sendo preparadas, estão em formação, vão poder também auxiliar aos médicos que estão nessa grande jornada. Acredito que vocês estejam, são grandes heróis, estão aí nessa jornada, na linha de frente, né, como diz uma guerra, né, vocês estão na linha de frente nesse momento, exatamente com essa guerra invisível, né, e a gente fica feliz que isso possa ser possível de ser trabalhado. Então, explica como é que vai funcionar essa questão do voluntariado. Então, a questão do voluntariado, também porque depende muito de uma logística. Estão nos organizando, né? A equipe técnica da prefeitura, a equipe técnica do Estado, e também um grupo da universidade está preparando um trabalho para fazer isso. E tudo isso ocorre de uma maneira muito dinâmica. Vai ser agora na próxima semana. Então, na próxima semana, é coisa de, por exemplo, na guerra, nós estamos todo mundo aqui em volta. Por exemplo, essa live aqui, por exemplo, agora, é a primeira live que eu participo, né? É a primeira live que eu participo, assim, diretamente. Eu já tinha assistido, mas eu não tinha participado. Por quê? Porque isso é uma operação de guerra. Nós vamos ter que difundir as informações de uma forma, dessa nova forma que é agora. Agora, você veja que quando foi na história da cólera que eu contei, na década de 90, não tinha essa toda... Até a gente entender
aonde era que acontecia que os casos que vinham tudo do Maranhão, enquanto a gente não, a equipe de saúde não conversou lá com os técnicos do governador do Maranhão para dar um jeito nas pessoas lá e tal, e essas pessoas continuaram chegando aqui. Mas então tá. Então eu quero dizer o seguinte, é que está sendo... Na Guerra do Vietnã também ocorreu uma época, Faustino, que uma tropa, um pelotão tinha que chegar no Vietnã e tinha que ir para lá e tinha menos saber o que é que eles estavam falando, né? Então, ele é um método de aprender japonês em 10 dias. Então, os soldados que embarcaram tinham que aprender japonês em 10 dias. Então, é mais ou menos, não é a mesma coisa, né? Nós estamos muito mais preparados para enfrentar isso aí. Mas o esforço que está sendo despendido nas 3 esferas do governo, né, é muito importante. Aí não vai precisar pegar e dizer, olha, mas eu fui lá na unidade básica de saúde e não tinha. O Faro estava falando lá que vai funcionar assim, não tá. É claro que não vai estar assim do primeiro momento, mas aos poucos isso vai se sedimentando, vai consolidando e o voluntariado vai se estabelecendo mais, vai organizando mais as coisas no esforço conjunto. Esse é que é o quebra-padrão. Esse que é o quebra-padrão que cabe muito bem aqui nessas lives que você está fazendo. Isso é bem interessante, porque desde o começo você já me falou que foi essa primeira live, né? Eu fico feliz de ter sido a pessoa que iniciou esse processo, porque eu tenho certeza que tem muito a contribuir. É o momento de utilizar muitos os recursos tecnológicos, a ideia é essa. Nós estamos vivendo um momento da era da informação. O Rafael Medeiros, que você conheceu, o Sucatinha, ele fala muito sobre isso. Nós estamos vivendo na era da informação. E quem não estiver vivendo nesse momento, nessa era, aproveitando esse conteúdo, vai ficar de fora. Então, essa é uma oportunidade de aprender. Aprender nesse momento é um momento histórico. Né? É claro que a gente não quer que ninguém tenha nenhum problema, né? A ideia não é essa. Mas só que é um grande aprendizado para todas as pessoas, da saúde, para a área de qualquer área, é um grande aprendizado para mim, para você. E aprender esse processo, aprender de uma forma mais rápida, mais dinâmica, vai facilitar muito para que a gente consiga superar esses desafios. Deixa eu pegar aqui uns recadinhos aqui, doutor. Tem umas pessoas aqui que estão mandando mensagens. O Elson Gomes mandou um novo abraço. Diz que nossas armas são as informações. Exatamente, Elson. Essas armas são informações. A Grid Veloso colocou, professor, para disseminando tecnologias. Muito bem, é isso aí. O Olavo Nunes mandou também um abraço. Super estudante de medicina, a Ingrid. Deixa eu... São aqui alguns estudantes, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Tem uma pergunta que tinha sido feita, deixa eu ver se eu recupero aqui a pergunta. Pessoal, que for fazer pergunta, faz na caixinha aí que facilita. O Lucas colocou aqui, nossas armas são as informações, mas se às vezes se a desinformação também atrapalha, né? Isso é uma enorme insegurança que a população está vivendo. Então, como eu estava falando para você agora há pouco, né? A informação que a gente tem muitas vezes por um canal, por outro canal, fica muito tendencioso e às vezes a gente não sabe muito bem qual a informação mais verídica a acreditar. Então, esse tipo de informação, estar direto na fonte, com uma pessoa que possa estar contribuindo, é muito, eu acho que é engrandecedor. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação, de estar aqui junto conosco, de estar podendo passar conteúdos para as pessoas. Deixa eu pegar aqui mais um aqui. A Grace Wendy botou, doutor Fares, show profissional, bem profissional, Nilson. Tem um bom pessoal aqui falando aqui. Doutor, quero aproveitar aqui para perguntar também como é que está a situação da classe médica, a vivência dessas pessoas, desses profissionais, que têm seus desafios também de casa, né? São pessoas, são seres humanos também, mas que nesse momento tem que estar na linha de frente, tem que estar nos auxiliando, tem que estar, vamos dizer assim, nos dando a segurança nesse momento. Acredito que as pessoas que estão nos dando mais segurança hoje são os médicos. A segurança que a gente pede hoje não vai ser nem da polícia, mas sim dos médicos, porque hoje a gente está vivendo uma situação complexa. Então, como é que está o dia a dia do médico?
desse profissional que foi forjado, vamos dizer, para auxiliar as pessoas e ajudar as pessoas a melhorar as suas condições de vida e de saúde? E, Faustino, eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Esse médico e também todos os profissionais da área de saúde, eles vão obedecer a mesma orientação científica, vão acompanhar a ciência. Então, aqueles que tiverem sintoma respiratório não vão poder trabalhar. Né? Aqueles que tiverem fator de risco e tiverem comorbidade também não vão poder trabalhar. Eles serão afastados. Entendeu? E outra coisa que se faz para padronizar o atendimento, é padronizar o atendimento, tentar organizar o fluxo de paciente. O fast track que eu estou lhe falando é uma metodologia de separar muitas pessoas, porque a pessoa que procura a unidade básica de saúde, ele não vai ficar muito tempo, poder ficar muito tempo, porque à medida que ele fica lá, ele vai contaminar as pessoas, ou se ele tiver só com um resfriado comum, ele vai pegar coronavírus. Então, veja, o diagnóstico, como o vírus já é comunitário, então a abordagem vai ser sindrômica. A mesma que se faz para os outros tipos de vírus. Então, é assim, síndrome gripal e síndrome gripal aguda grave. O síndrome gripal aguda grave vão para o que são 10%, vai lá para o hospital. Os outros vão para isolamento domiciliar. Se aquela pessoa que tiver... E os médicos profissionais todos não precisam atestar do médico. Se a pessoa pode telefonar para a empresa e dizer, olha, eu estou gripado. O gerente da empresa, o dono do comércio, é que vai dizer, se você estiver gripado, não venha. Isso aí que é a quebra de padrões. Aí você vai ficar em isolamento domiciliar, você não vai passear. Você não vai visitar os seus amigos, você não vai fazer nada. Essa que é a mudança de comportamento que o brasileiro precisa entender. Se ele entender, então basta eu dizer, então eu não estou sentindo nada e vou ficar em casa. Mas o seu filho está vendo na mídia e as crianças parecem que são muito mais civilizadas que os adultos. A geração Y e Z. Eu me lembro, Fortino, que eu não usava cinto de segurança. Quando eu ia usar, eu digo, rapaz, esse cinto de segurança está tão sujo que se eu for usar, vai sujar minha camisa, que eu não usava o cinto de segurança. Mas agora a pessoa já entra no carro, seu filho de 10 anos, de 5 anos, papai, bota o cinto aí. Você está usando o cinto, não quer dizer. Então, seu filho vai ver lá que você está sendo... Isso não é um bom exemplo. Esse é que eu acho que é a grande insight, a grande sacada dessa pandemia é que nós vamos amadurecer socialmente. Nós vamos ser mais compreensivos, nós vamos ser mais solidários, nós vamos obedecer mais às normas para salvar nós mesmos. Então, agora, por exemplo, os pais, os avós e os tios têm que ficar parados, porque a mortalidade nessa doença ela é 0,2%. Em criança e adolescente, muito baixinha. E quando chega a 70, 80 anos, vai para 15%, é muito alto. Na China, a mortalidade geral foi 3,5%. Mas na Alemanha, que tem um serviço de saúde muito bom, lá na Alemanha tem serviço muito bom. Por quê? Porque, primeiro, eles têm muitos respiradores, eles têm uma alta densidade tecnológica, que aqui nós não temos, e eles usam muito, quer dizer, então usou durante aquele período, se salvaram muita gente. E também, não é só por isso não, e também porque eles são educados. Na hora que vem uma orientação superior, dizer, olha, desse jeito, eles obedecem, eles acreditam. Eles não ficam falando em fake news. É fake news nisso, é fake news naquilo. É disso aqui, disso aquilo. Então, agora, por exemplo, com relação à vacina, a orientação era que vacinasse escalonado. Aqui, eu sou profissional de saúde, era para me vacinar. Mas eu fui no posto, não tem. Por quê? Porque ficou vacinando todo mundo, não obedeceram a coisa.
Então, como isso começou agora, então o próximo lote que chegar de vacina, nós vamos obedecer. É só os Em idosos, é relação só a os isso, idosos. em relação a isso, doutor, uma coisa que é interessante é essa questão da logística. Em relação à logística de vacinação. A gente teve agora uma campanha aqui do influenza, que você falou mais no começo, né, da questão da influenza. E aí foi começando uma campanha de vacinação e acho que em 3 dias foi cancelada essa campanha de vacinação. No caso, esse cancelamento foi pela aglomeração de pessoas, você pode se informar. Então, no caso, isso foi por uma aglomeração de pessoas, pelo fluxo de pessoas que estavam lá dentro, ou foi pela que as pessoas detectaram que acabou a vacina, que esgotou. O que aconteceu e como é que isso pode ser corrigido para essa próxima campanha de vacinação? Pode ser com a seguinte forma. Não foi suspenso, não. Acabou a vacina. Acabou. Por Acabou, quê? né? Porque ficou vacinando todo mundo. Vacinou aqui, vacinou o amigo do não sei quem. E não obedeceram às recomendações do ministro da Saúde. Olha, nós temos uma sorte incrível de estar sendo liderado nessa campanha por esse ministro da Saúde. Eu senti firmeza. Ele é rapaz seguro, orientado, entendeu? E preparado, sabe o que está fazendo. Então ele fala com firmeza e não fala mandando em ninguém. Ele fala apelando para assim a consciência mesmo das pessoas, delas obedecerem, elas amadurecerem, delas serem cordadas com as orientações, que é para o próprio bem da comunidade, entendeu? Esse que é a virada. Quando passar tudo isso, Inclusive faz várias analogias com a realidade brasileira, né? Que é interessante, que é para a pessoa poder captar aquela mensagem, porque muitas vezes se fala de forma técnica e a população não entende. E ele faz umas analogias interessantes que é para realmente para conectar com as pessoas e elas poderem entender o conteúdo das mensagens. Inclusive, várias mensagens estão sendo muito compartilhadas nos vídeos e ele fala que as pessoas colocam no Instagram, isso é interessante. tá certo. Faustino, agora antes de se encaminhar para o final da coisa, eu queria lhe falar também que, por exemplo, as pessoas que vão para o posto de saúde, que a grande. Aí depois a gente pode até fazer uma live, eu posso até recomendar uma pessoa para fazer como será o atendimento no hospital terciário, nas urgências e emergência de referência, que será, para lá será encaminhado, mas também aqui em Parnaíba já tem o plano estratégico para ser atendido. Eu posso depois recomendar uma pessoa que possa vir a falar sobre isso. Agora eu queria lhe dizer o seguinte, nas pessoas que vão fazer isolamento domiciliar, essas pessoas serão acompanhadas a cada 48 horas via telefone. Via telefone. A pessoa vai telefonar, foi mandado para casa, ó, você vai para casa fazer isolamento domiciliar, os cuidados são esse aqui. Você tem que dormir em quarto separado, você tem que usar máscara, você tem que tomar esses cuidados que já sai de lá com a listinha de cuidado para ser feito, então tem que obedecer isso. E o call center vai funcionar a ligar para a pessoa. Mas, Fares, vai funcionar logo, a partir de segunda-feira? Não, está organizando ainda está organizando, vai aos poucos, isso aí vai aos poucos, com a ajuda de todos. À medida, por exemplo, o posto de saúde ele só funciona no horário comercial. Ele vai ter que estender esse horário. E vai estender com quem? Com funcionário da prefeitura, funcionário do Estado? Não, é com voluntário. Os médicos vão ter que botar lá o nome e ir lá atender. Voluntário. Só durante esse período, é muito curto, é um período curto que vai ter. Mas esse voluntário não começou ainda, não está bem organizado. Então, vai ser assim, com a solidariedade de todos e com a compreensão das orientações, vamos desligar um pouco as fake news, acreditar menos nas fake news. O de pior pode acontecer nesse momento é a dissociação das ações
das 3 esferas de governo não se juntarem para fazer. Algum governador aqui fazia assim, outro fazia assim, outro fazia assim, porque a melhor orientação é que está vindo sem nenhum viés político. Sem nenhum viés político. Isso, você se lembra, você já viu, no tempo que... No tempo não. Na floresta, quando começa a pegar fogo, os predadores e as caças vão ficar ali tudo junto, a floresta pegando fogo, mas ninguém fica se atacando, não. Fica todo mundo ali junto, eles funcionar. Não vai precisar tocar fogo na floresta para a gente se unir e vencer essa pandemia. Com poucas baixas. E se for assim, dessa forma, organizado, do jeito que eles estão tentando fazer, setores da universidade, setores do município, setores dos empresários que estão ajudando financeiramente, toda essa mobilização nesse sentido, que vai ser por curto período. A fase aguda, não é? A fase aguda. Vai ser por curto período. Aí depois normaliza, então nós vamos continuar com isso aí. Tudo. E a ideia que eu quero passar é essa, de um apelo emocional para as pessoas. Olha, nós vamos ter que vencer isso aí. Nós vamos, se não for sem baixa nenhuma, como aconteceu no de cólera, mas vai ser assim uma taxa baixíssima aqui em Parnaíba. Assim, no Brasil todo. O Brasil todo entender isso, porque o ministro está fazendo uma videoconferência interessantíssima. Hoje mesmo eu já vi aqui o prefeito municipal, o secretário municipal, falando que estava numa reunião com o governador e várias lideranças das 3 esferas de governo, que vão ampliar mais e tudo. E realmente não vai precisar fechar todo mundo, porque se fechar todo mundo, como é que o lixeiro vai buscar o lixo na sua casa? Como é que se sua despensa fica vazia, como é que você vai? Então, essa ideia dos governantes, para mim, eu estou achando excelente, porque não vai haver desabastecimento, vai sim ter que melhorar cada brasileiro como pessoa e os brasileiros, depois que verem o resultado que nós somos vitoriosos, vai sentir orgulho. É uma grande mudança comportamental que começa, quer dizer, já começou, né? O fato de a gente estar em casa já faz com que a gente tenha mudanças no nosso paradigma, mudanças nos nossos padrões, na forma de lidar com a família, na forma de lidar com o profissional, com a carreira. Então, é muito, muito poderoso esse momento para a nossa virada. Então, tem pessoas que estão nesse momento assistindo e estão assim muito preocupadas, estão ansiosas, estão chateadas e tem que entender que esse momento é um momento de aprendizado para que possa ter mudanças. Essas mudanças só vêm quando você enfrentar o desafio. Ninguém consegue enfrentar desafio se recuar, só consegue enfrentar se for adiante. Então, se essas pessoas, como os médicos, estão indo à frente, estão pesquisando, estão indo da linha de frente para nos ajudar, nós também temos que fazer a nossa parte, que é se prevenir com as prevenções que você já sabe, que você já conhece, de lavar as mãos, ter higiene, isso tudo você já conhece. Agora, a questão é de fazer prática e de começar a trabalhar também em alguns aspectos de tecnologia. O uso de tecnologia também é relevante para a gente poder se conectar, se comunicar melhor. Então, vai facilitar com que você deixe de sair de casa. Então, tem muita coisa que vai mudar. E você tem que começar a aprender, buscar conhecimento. Isso é muito importante que nós estamos aqui. Doutor, antes de fechar, tem umas 2 perguntinhas aqui que o pessoal está muito curioso aqui, até, inclusive, para saber. Eles falaram aqui sobre isolamento vertical. Primeiro, eu queria saber o que é isolamento vertical e se isso funciona, se tem efetividade. Isolamento vertical é exatamente esse que nós estamos fazendo. Só vai ficar isolado os idosos, as pessoas que têm fatores de risco e têm comorbidade. Só os idosos e as pessoas que têm doenças cardiovasculares, diabetes descompensada, são pacientes oncológicos, essas pessoas precisam ficar. Esse é o isolamento vertical, esse que nós estamos fazendo. Graças a Deus eles escolheram esse. Porque o horizontal é todo mundo dentro de casa, o supermercado fechado, o ônibus não funciona,
as fronteiras fechadas. Se as fronteiras fechar, como é que vai chegar? E nem a fronteira internacional de aviões. Aviões de carga também vai ter liberado, porque os equipamentos de proteção ainda estão chegando. Vem de avião. Vem de avião. As vacinas e os equipamentos de proteção também, tem uns que vêm de carro. Lá no Ministério estão fazendo sistema de drive-thru. Os caminhões chegam, entram, pegam o material e saem, tomando todos os cuidados. Quando chega nas barreiras, tem uns cuidados sanitários para poder mudar de estado e chegar e transportar. Os abastecimentos do supermercado, os insumos dos hospitais e tudo mais, né? Então, esse é o isolamento vertical que nós estamos fazendo agora. É um isolamento seletivo. O horizontal é aquele todo mundo. Fechado. Doutor, Fechado. Tem uma pergunta aqui que, inclusive, eu tenho a dúvida aqui em casa, né? Cristina estava ali, fez essa pergunta. Essas máscaras que são construídas, né? Que são feitas pelas pessoas, essas máscaras de tecido, de algum pano, a pessoa faz lá, cria aquela máscara. Essas máscaras, elas auxiliam as Ela serve para o motorista de ônibus, para as pessoas que estão atendendo lá nesses serviços que são essenciais, no comércio, quando abrir, no supermercado. Elas servem, essa de TNT. Então, elas servem. Agora, se tiver aquela outra, melhor. Né? Agora, os profissionais de saúde só usarão dessas aí se realmente os caminhões não chegarem a tempo. Aí ele vai ter que usar aquela. Né? Mas elas servem, sim, para os que têm... Outra coisa, quem não tem sintoma respiratório, quem não está gripado, né? Quem não está gripado, precisa usar máscara? Não. E dentro de casa, precisa usar máscara? Tem uma pessoa que está gripada, tem uma pessoa que está em isolamento doméstico. E as outras pessoas precisam andar de máscara? Não. Só quem precisa andar de máscara é a pessoa que está doente e o cuidador. Quem vai lá entrar em contato direto com ela precisa usar máscara. As outras pessoas não precisam. Ele pode estar bem aqui, afastado 2 metros de cada pessoa que fica dentro de casa, mas ele tem que usar máscara. Os que não estão doentes, nem na rua, nem em local nenhum, precisa. Só quem está trabalhando, atendendo a comunidade, que precisa usar máscara. Se não estiver doente, esse vai usar máscara. Se ele estiver atendendo a comunidade, na farmácia, lá o balconista, todo mundo lá, as pessoas atendendo, eles vão usar máscara. Agora, os outros que entram lá de máscara, a gente já entende, esse está gripado. Vamos entender isso. Vamos entender isso. Hoje eu fui É para entender isso. Quem tem que usar máscara é quem está entrando direto com a comunidade geral ou está cuidando de uma pessoa que está em isolamento médico. As outras pessoas sadias, sem estar gripado, não precisam usar. Isso é interessante. Tem uma... Porque era muita dúvida. Às vezes eu perguntava para as pessoas ninguém sabia responder corretamente. Como é que a gente tem informação direto na fonte? Né? A Lúcia está mandando aqui uma boa noite. O Beto Chaves, que entrou aí também na live, para dar uma conferida. A Ceisa pediu aqui, torcendo e orando por todo mundo. Aí tem um amigo que colocou, tem um medicamento que falam que estão usando. Deixa eu ver aqui, doutor. Estou recuperando aqui. A Ingrid é minha aluna. Tem umas pessoas o que Enzo aqui... Gomes, muito bom, Enzo, Lucas. Isso, tem um amigo que colocou aqui uma mensagem sobre um medicamento. Deixa eu ver se essa mensagem eu consigo recuperar. Ele colocou aqui hidrocloroetina alguma coisa, deixa eu ver aqui. Está ruim de ver a mensagem aqui. Bom, não estou conseguindo pegar aqui a mensagem dele. Se ele puder até repetir a pergunta, vai ser melhor. Eu acho que foi o Olavo que colocou essa pergunta aí mais acima. Eu não estou conseguindo recuperar ela aqui. Mas ele perguntou, era um medicamento com composto, que eu vi na televisão falando algumas coisas, que era um medicamento que, em composição com outro, ajudava na prevenção dessa doença. Tem algum estudo, alguma coisa que comprova, ou uma recomendação que tem alguma coisa que a gente possa se prevenir, como tomar um limão, alguma coisa assim? Existe alguma coisa que possa ser feita para prevenir, ou a prevenção não, mesmo o medicamento que está sendo
usado ainda de forma experimental é a cloroquina e a azitromicina, mas em casos graves. Então, duas coisas que vai ser feitas só na emergência, que na unidade básica não vai fazer. Não vai fazer exame, porque não precisa, vai ser uma abordagem sindrômica, e também não vai fazer exame nem vai tomar remédio, só sintomático. Quando for tomar essa cloroquina, é porque quando o paciente sai da unidade básica de saúde e vai para a urgência emergência de referência, lá ele vai ficar em observação 24 horas, se precisa ou mais, ou se precisa fazer alguma intervenção com uma densidade maior de tecnologia, para UTI, uma coisa, botar respirador, essas coisas. E aí sim ele vai tomar essa medicação. Mas os que estão em isolamento domiciliar não precisa usar, que a grande maioria não vai precisar usar essa medicação, não. Essa cloroquina, nem nada. Aí vitamina e tal. Não, a melhor coisa que tem é a boa alimentação, boa hidratação, tudo, mas assim, uma vitamina C, não sei o quê. Não tem nenhuma recomendação científica falando tome vitamina C todo dia. Não existe isso. Mas a pessoa tem que ter uma dieta balanceada, dormir bem, ter um local arejado, não ficar, evitar aglomerações, só sai de casa se precisar, nem negócio de tocar cotovelo, coisa nenhuma. Não precisa se abraçar, se beijar, pegar na mão. Essas coisas que precisa tomar é melhor do que qualquer vitamina e de que qualquer outra coisa. Lavar a mão e quando não puder, e se não puder lavar a mão, usa o álcool em gel. É isso. Pronto, doutor. Quero agradecer muito pela atenção, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com as pessoas. Tem muita gente aqui participando, perguntando, e alguns esclarecimentos, inclusive, pessoas que não conhecem, muitas vezes assim como eu também, queria não só participar, entender e conhecer um pouco mais desse momento que a gente está vivendo, dessa realidade que a gente não pode ficar de fora, tem que estar junto, tem que começar, tem que se desenvolver para melhorar a nossa situação. E essa, beleza. E essa turma que está aqui, o Enzo, excelente aluno, o Enzo, o Olavo. Valeu, Olavo, tudo bem? A Sonália. São super alunos de medicina, esses meninos. Aí é por isso que eu defendo que o Matheus, Emanuel, Lucas Ribas, menino inteligentíssimo, todos eles, aí a Drica, Castilha. Então tá. Aí, E para a gente fazer uma foto aqui, vou pedir para o pessoal agora sentar o dedo no coraçãozinho aí. Pessoal, aperta no coraçãozinho aí com força mesmo aí. Bota no coraçãozinho aí, que a gente vai tirar uma foto aqui agora. Fazer uma pose aqui, eu vou apertar aqui no celular, você pode fazer aí, falar 1, 2, 3. Vai, peraí, deixa eu tirar aqui. Vou tirar outra. Peraí, tirar outra. Vai. Você depois manda para mim, hein? Vai deixar, vou mandar. Vou mandar sim. Vou abrir de novo aqui os comentários. Pronto. Gente, quero agradecer a todos vocês. Dizer para vocês que a gente está com a semana. Na verdade, não é uma semana, a gente virou um desafio. Se transformou em um desafio. O desafio quebra os padrões. É uma mudança comportamental. A gente está com uma semana de grandes conteúdos, de muita informação, coisas diferentes que podem contribuir com a sua vida. Entender que esse momento que a gente está vivendo é um grande aprendizado. E você que deseja fazer mudanças na sua vida, comportamentais, saúde, física, mental, espiritual, é o momento certo de você começar a fazer isso. Aproveita o momento que você está tendo para estudar, para aprender e se desenvolver. Porque quem esperar para começar a se desenvolver apenas quando esse momento passar, a gente não tem uma previsão certa de quando esse momento vai passar, mas esse momento vai passar. E quando ele passar, aqueles que estiverem mais preparados para um novo futuro que está por aí, uma nova realidade, são aqueles que vão ter mais êxito. Então, se você aproveitar esse momento para estudar mais, para aprender mais, se conectar com pessoas que podem ajudar, a gente está aqui com um grande profissional, um grande amigo,
Mas você também tem aí pessoas que podem, um tutor, um professor, um consultor, um coach, um livro, pessoas e coisas que podem te ajudar. Então, aproveita esse teu tempo para você mudar seus comportamentos, mudar a sua forma de pensar e aproveitar a sua vida para melhorar e assim te contribuir com você mesmo e assim você vai contribuir também com a saúde da sua família. Doutor, quer fazer uma consideração final? Mandar uma dica para as pessoas, alguma coisa? Não, é só isso mesmo, é que agora, esse mês de abril, nós vamos entrar agora nessa guerra aí, e a ideia que passa é essa de que entrar com fé em Deus e estudo, com a ciência do nosso lado, e nós vamos vencer isso aí. Vamos sair todos bem. Essa é a Com certeza. mensagem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço Valeu, muito hein? o seu tempo, a sua atenção de estar aqui conosco. Espero que tenha contribuído para todos vocês. E continue fazendo perguntas aqui, tá? Pode continuar. Inclusive, tem duas perguntas aqui que eu vou responder já já, que são de outros temas. Perguntaram aqui sobre coaching, perguntaram sobre outras coisas. Eu vou responder já já para você. Liberar aqui o Dr. Fábio para ele Grande fazer suas abraço. atividades. Muito obrigado, doutor. Tchau. Grande abraço para você. Foi um prazer estar aqui com Tchau. você. Obrigado. Grande abraço. Bom, estou muito feliz, cara, muito feliz a gente estar aqui. Foi incrível a gente ter uma informação. E você que quer aprender mais, quer estar próximo, contribuir mais, então esteja junto conosco, participe das nossas lives que a gente está tendo todos os dias. A gente tem lives sobre finanças, tem sobre produtividade, sobre coaching, sobre PNL, sobre muita coisa legal. Geralmente a gente traz pessoas que possam contribuir e muitas vezes eu também faço outras lives também, chega nesse bate-bola, esse jogo de perguntas e respostas, onde você pergunta e a gente responde aqui na cara, na lata, para você poder sair daqui e já aprender como modificar alguma coisa na sua vida. A gente está aqui para contribuir realmente com a sua vida. E tem uma amiga aqui que perguntou um pouco sobre coaching. Deixa eu rolar aqui as perguntas. Um abraço aí, Liliane, Duda, olá, que entrou agora, Aninha, Elson, Shirley, que ainda está aqui, Elson, 7 alunos da turma, Matheus, agradecendo da turma MP, acho que Matheus Manuel, acho que perguntou aqui a importância do coaching nesse momento. Olha só, coaching é uma metodologia de evolução do ser humano. Coaching é um método que faz com que as pessoas elas possam ter uma evolução. Não quer dizer que você nunca consiga nada ser um coach. Negativo. Você pode conseguir sim ser um coach. Agora, o coaching é como um catalisador. Ele proporciona que você faça de forma mais rápida, mais acelerada, mais assertiva. Então, são habilidades que te proporcionam você a buscar novas competências. Olha só que interessante. O coaching tem pilares, alguns pilares. Um dos pilares é competência. Eu não consigo nada na minha vida sem ter competência. Como é que eu quero ser um bom médico se eu não estudo, se eu não pratico, se eu não faço as atividades? Então, jamais eu vou ser um ótimo profissional se eu não tiver adquirido essa habilidade de competência. Então, um dos aspectos importantes no processo do coaching é perceber e se autoconhecer de que eu preciso desenvolver algo em mim. Então, se eu sou um administrador e eu estou com dificuldades junto aos meus colaboradores, eu sou um pai de família, estou com dificuldade com a minha família, minha esposa, meus filhos, eu tenho que entender que eu preciso adquirir competências. Para quê? Para lidar melhor com as pessoas. Então, essa competência eu descubro dentro do processo do coaching. Então, as pessoas às vezes brincam com isso, só que é um método, uma metodologia muito poderosa. Porque faz, é claro que tem que trabalhar com profissionais sérios, porque faz com que você aprenda mais, faz com que promove com que você melhore as suas condições de vida. A partir do momento que você descobre que se autoconhecendo, você promove com que sua vida possa melhorar, porque você vai ter o quê? Novas competências. Olha só que interessante, você descobre que você tem uma competência nova, automaticamente você começa a ter essa competência. Então, a partir de agora, você muda o seu comportamento e vai adquirir competência para isso. Coaching trabalha técnicas, é um método. Então, assim, coaching tem vários pilares. Então, é uma metodologia, sim, que auxilia as pessoas a melhorarem as suas vidas. Então, nesse momento, seria essencial, sim, você aprender esse método para você poder modificar a sua vida, modificar a sua jeito de ser. Quero agradecer a você, a gente está finalizando aqui a nossa live. A gente tem mais alguns segundos para dizer para vocês. Amanhã, às 7h07 da noite, estaremos aqui novamente. E amanhã de manhã